hoje estaremos falando sobre crescimento espiritual da igreja. Crescimento espiritual da igreja. Quem precisa de crescimento aqui? Todos nós precisamos desse crescimento. Então quero te convidar a pegar a sua Bíblia e abrir em Efésios capítulo de número 4. Efésios 4. Aleluias. Todos encontraram? Amém? Tá bom o povo aqui, né? Graças a Deus. Efésios 4, verso de número 15, diz assim: antes, seguindo a verdade em caridade, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Vou ler mais uma vez o verso 15, diz assim: antes, seguindo a verdade em caridade, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ele é o cabeça. Curve a sua cabeça agora. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus mais uma vez. Se você nessa noite veio aqui para ouvir a voz de Deus, comece também a falar com Ele nessa noite. Eu estou certo que Ele tem resposta para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Eterno Deus e Pai, eu te louvo, te agradeço por essa rica oportunidade. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar no teu santuário, de estar na tua casa, de estar na tua presença, de buscar e conhecer a ti na beleza da tua santidade, de buscar e conhecer a ti, Senhor, todos os dias quando entramos à tua casa. Verdade é, Senhor, que nós temos vivido um tempo muito agradável, porque temos aprendido muito da Tua Palavra. Senhor, no ministério onde estamos em especial, temos sido ministrados semanas após semanas sobre temas que não vêm visar coisas materiais, mas sim, Senhor, venhamos visar o Teu reino, visar a Tua vontade, visar o crescimento, visar, Senhor, uma vida estável na Tua presença, uma vida abençoada na Tua presença. Pai, estamos aqui nessa noite uma vez mais para ser ministrado por Ti. Faça, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer, ministra aquilo que bem lhe apraz, para a glória do Seu nome. Eu te peço e te agradeço. Amém e graças a Deus. Se você puder, aplauda ao Senhor Jesus mais uma vez, só para você esquentar a mão aí, tá bom? Que nessa noite o Senhor venha falar conosco. Prometo que não vou demorar, só umas 2h30. Se eu for usar esse negócio que eu escrevi aqui, vai demorar um pouquinho, mas não vamos correr. Queridos, eu estava durante todos esses dias pensando sobre esse tema, e em especial hoje, pensando sobre esse tema. Ontem eu até conversava com um jovem que eu não sou melhor do que ninguém, antes eu sou um pouquinho pior do que muitos. E eu tenho uma grande dificuldade de sentar e escrever alguma coisa e fazer alguma coisa e preparar uma mensagem. E eu parece que Deus me deixa sempre no estreito, no último instante, nos 45 minutos do segundo tempo. Ele sempre me daria uma direção do que eu tenho que ministrar, daquilo que eu tenho que falar. E eu estava falando sobre isso. Eu falei, Deus sempre me deixa nesse estreito. Eu gostaria de ter a mensagem já pronta, saber o que eu vou ministrar, mas só que é sempre ali, vem na hora. E o Senhor nos deu uma característica de pegar coisas que estão acontecendo, momentos que estão acontecendo, para conhecer a Ele, viver a Ele.
E conhecer a Cristo é o maior privilégio que nós temos, maior bênção que Deus nos deu, é Cristo Jesus, o cabeça das nossas vidas, o cabeça da igreja. Como lemos aqui, Cristo é o cabeça. Ontem o nosso irmão Weber estava ministrando na sede e ele estava falando justamente sobre esse Cristo, que é o alicerce da igreja, que é o alicerce para um crescimento espiritual, é o alicerce para uma igreja abençoada, uma igreja estável, uma igreja que tem estabilidade, uma igreja que não é levada pelas coisas que vêm por aí, que vemos tantas coisas que levam a igreja, mas uma igreja que é alicerçada em Cristo, ela é abençoada, ela é estruturada, ela não sofre atritos espirituais, antes ela caminha bem, glorificando a Deus, levando a palavra de Deus, e é isso que nós temos falado, e é isso que nós queremos pregar. Não tem nenhum segredo aqui, o segredo é ter Cristo como base, e o resto Ele fará, e o resto acontecerá em nossas vidas. Mas é certo que a Bíblia diz que nós devemos crescer, de diversas formas, em caridade, devemos crescer em amor, devemos crescer em conhecimento, devemos crescer em unidade, em corpo, em Cristo, em igreja. E é isso que Cristo está dizendo, é isso que o escritor está dizendo aqui nesse verso, que ele está falando não com uma pessoa em comum, mas ele está falando com a igreja, com cada um de nós que somos a igreja. A igreja não é as 4 paredes, ou as 5 paredes, ou as 6 paredes, a igreja não é as colunas, a igreja é você é a igreja. E esse verso em especial, o escritor está falando com um grupo esse que se chama Igreja de Cristo. Alguém aqui é a Igreja de Cristo? E essa Igreja de Cristo precisa crescer de uma forma maravilhosa. Crescimento, todos nós sabemos que é crescimento. E crescimento, quando falamos de crescimento, olhamos logo para a infância, olhamos para uma criança. Nós que já fomos criança um dia, e é natural crescer é natural, sim ou não? E quando olhamos um anão, não, isso é esquisito, né? Quando olhamos alguém que não cresce, que fica numa estatura que não cresce, a gente até acha esquisito. É igual um anão é todo desproporcional, é estranho, é um braço maior do que o corpo. Então, mas só que o crescimento é uma coisa natural, é aquilo que todo mundo espera, é aquilo que todos almejam que aconteça. Quando uma criança nasce, é natural, você vai vendo um crescimento a cada dia, e cresce rápido demais, e quem teve já filho sabe quando cresce, as roupas vai se perdendo rápida demais, a fralda que era PP já virou para P, já virou para M, já virou para G, já virou para GG, e é rápido, mas como é que pode, tinha um monte de PP, mas não serve mais. É muito rápido. E esse crescimento é natural. Para o cristão também, esse crescimento é necessário. E esse crescimento traz conhecimento, traz coisas boas e novas. Quando você começa a crescer, começa a viver coisas diferentes. Eu já quero dizer, a igreja que cresce começa a viver coisas novas, diferentes e abençoadas por Deus. Por isso que ela é necessário que ela cresça. Eu lembro que a última vez que aqui estive tinha menos pessoas. Hoje já cresceu o número. Talvez na próxima vez que eu volte aqui esteja um número ainda maior. Porque é uma necessidade que ela tem que crescer. Mas a Bíblia menciona a igreja como uma palmeira, por exemplo. Ela cresce, mas antes de crescer para todos verem, ela começa a crescer para baixo, começa a procurar o seu alicerce, a sua raiz, começa a procurar com a sua raiz e vai aprofundando, até ter uma estrutura boa, para poder crescer para cima. Assim é a minha vida e a sua vida. Muitas vezes nós como cristãos, vemos assim, por exemplo, um jovem,
que acaba de entregar a vida a Cristo, ele começa a vir afoito. Eu estou cheio de Deus, e já vem com a Bíblia debaixo do braço. É Pentecoste de manhã, é não sei o que à tarde, é culto na casa da irmã Maria à noite, é culto no vizinho, é vigília, é monte, é não sei o que. E daqui a um tempo, aquele crescimento todo, aquela euforia, o fôlego vai acabando. Por isso que é necessário que conheçamos, é necessário que nós aprofundamos. E é isso, a proposta aqui é que nós aprofundamos naquele que é o alicerce das nossas vidas. O alicerce não fica em cima, ele fica aprofundado, ele é a base. Ele é a base. Eu falava para os jovens a semana passada sobre a coluna. Essa coluna aqui, é ela que segura tudo isso aqui. Se eu tirar essa coluna, é necessário que essa coluna esteja aqui? Ele falou, é necessário, é. Mas ela é fundamental, ela é a principal. Ela. Eu falei, não é. O fundamental está lá embaixo, lá no solo, aprofundado lá. E tudo vem em cima desse alicerce. É assim a vida espiritual. Quando nós conhecemos a Cristo, começamos a aprofundar nesse desejo em conhecê-lo e conhecer ainda mais. Aí começamos a criar raízes. Você já reparou que existe muitas pessoas que entram na igreja, está nessa igreja hoje, está na Graça Plena hoje, passou um tempo, um mês, ele foi para outra igreja. Eu conheço pessoas que já acho que virou andarilho, de tanto andar e mudar de igreja. Sabe por quê? Porque não tem um alicerce, não tem uma base, não tem uma estrutura. Mas aqui eu falo com pessoas que têm sido estruturadas tanto na palavra como no conhecimento de Deus. E Deus tem estruturado a sua vida com aquilo que Ele quer para que você prossiga. Querido, nessa noite, o que o Senhor quer, que nós cresçamos, que cada um de nós deixamos de ser como o apóstolo Paulo diz, deixamos de ser menino, deixamos de ser criança e cresçamos, desejamos crescer. Quem deseja crescer aqui? Pode entrar, Fê. O Felipe está ali fora, eu vou parar o culto para ouvir o Felipe. Entra aí, mano. Então fica aí. É um dos nossos jovens. Queridos, o desejo de Deus para nós é que nós tenhamos uma vida espiritualmente abençoada por Ele, não levada por qualquer coisa ou levada por qualquer situação, mas tenhamos uma vida apoiada, alicerçada nele. O verdadeiro crescimento só é possível ampliar esse templo se tiver uma boa estrutura. Só é possível ampliar uma casa se ela tiver uma boa estrutura. Se não houver uma boa estrutura, certamente tudo vai ruir, tudo vai cair. Mas quando há uma boa estrutura, você está tranquilo. Pode vir o que vier, eu sei quem cuida de mim. Pode bater o vento, pode bater a tempestade, pode vir toda a situação ao meu redor, eu sei aonde eu estou apoiado. Quem aqui sabe onde está apoiado? Por outro lado, estamos falando de crescimento, mas um crescimento espiritual. Mas quando falamos de coisa espiritual, já logo pensamos naquele pessoal pentecostal, né? Eita, xarará. E ontem eu estava falando com o Vitor sobre um rapaz que tinha na igreja. Quando comecei a trabalhar na obra de Deus e ficava na porta como diácono, teve um tempo que a igreja onde congregava era um Pentecoste só. Todo culto era meu Deus, era gente abençoada, sendo arrebatada e não sei o que mais. Era fogo para todo lado. Então tinha um irmão lá que chegou com a filha dele, entrou correndo na igreja. Eu vi ele atravessando a rua, mas ele vinha arrastando a menina, mas vinha no poder. Eita, e tá cheio de Deus, hein? E eu fiquei com a porta fechada, a porta ficava fechada por causa do barulho. E esse irmão veio. Quando ele chegou perto da porta, eu abri a porta, ele entrou. Ele entrou, largou a mão da menina e já saiu rodando já. Eita Deus! Saiu rodando, rodou e caiu arrebatado lá no canto. Puf. Mas quando ele caiu, eu falei, eita, irmão, tá cheio de poder, hein? Quando ele caiu, as moedas voou do bolso. O bicho saiu catando cavaco e catando moeda. Eu falei, eita Deus! Aí é crescimento espiritual. Tá cheio de poder, tá cheio de Deus. Não. Como é? Isso não é. Não é disso que nós estamos falando aqui. Não é desse crescimento que estamos falando.
Imagina a cena, acabou o culto para mim, era só risada. O irmão saiu catando as moedinhas de R$1 e diz não sei o quê. Ué, cadê o poder? Cadê a unção? Cadê tudo aquilo? Cadê todo aquele barulho? E hoje o que vemos nas igrejas é barulho, mas nós não estamos falando de barulho. Não do barulho humano, mas do barulho do Espírito. O barulho que flui no meio da gente e nos edifica, e nos abençoa, e nos enche de graça. O barulho que move os nossos corações, o barulho que entra em nossa mente e transforma o nosso ser, como diz em Romanos 12:2, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O barulho que transforma um homem natural em um homem espiritual. É desse barulho que nós estamos falando. É desse barulho que nós queremos ser cheio. É desse barulho que eu preciso. É desse barulho que eu preciso ser cheio. É desse barulho que nós necessitamos e precisamos para uma boa estrutura, para uma igreja abençoada. E Deus tem chamado pessoas para ouvir esse barulho. Será que você pode ouvir o barulho do Espírito Santo aqui neste lugar, nessa noite? Uma igreja que tem um crescimento espiritual, ela não fica levada por fofoca. Existem coisas que nem é mais fofoca, é babaleia, entendeu? É tão grande que deixou de ser fofoca, virou baleia. É tanto disse e me disse, é tanta coisinha, é tanto negocinho, é tanto não sei o quê. É tanta coisa que aparece e eu vou levado, vou indo e eu... Ei. Não é isso que Deus quer para a tua igreja. Que o Senhor quer que é uma igreja estável, uma igreja que tem estrutura, uma igreja que tem uma base, uma igreja que sabe quem é o teu Salvador, uma igreja que sabe quem é a cabeça dela, uma igreja que tem uma estrutura espiritual para aguentar uma repreensão, para aguentar uma exortação, uma igreja que tem estrutura para aguentar o pastor falando: filho, você está errado, mas hoje não, você não pode falar que a pessoa está errada. É uma afronta. Ei, tem alguma coisa errada nesse crescimento espiritual. Lembra de Jesus? O que aconteceu no ministério de Jesus? Vamos relembrar. Assim que ele foi batizado, a Bíblia diz que aconteceu o quê? Quem lembra? Acabou de... O que aconteceu? Veio o quê? Uma pomba, e repousou sobre ele, certo? E a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito de Deus. E logo em seguida, o que aconteceu com Jesus? Está cheio de Deus, cheio do poder. Era Jesus. Logo em seguida, ele foi levado ao monte. Para quê? Para quê? Alguém pode dizer? Para quê? Ser tentado. Se fosse eu e você, 40 dias, 40 noites sem comer. Hoje eu fiquei o dia inteiro sem comer e cheguei em casa já desmaiando. Liguei, mandei uma mensagem para a Cristina: tem janta aí, prepara aí, porque estava desmaiando já. Mas ele ficou 40 dias e 40 noites orando e jejuando. Mas ele era Jesus. Mas ele passou por isso e ficou ali. Mas ele tinha uma estrutura. Ele estava ali sendo tentado. E quem se apresenta diante dele? Nada mais, nada menos do que Satanás. Ele se apresenta diante dele e fala para ele: olha, eu te dou isso, eu faço isso, eu aconteço se você me adorar, se você prostrar, se você... Jesus, como era Jesus, e tinha uma estrutura, e desde criança ele teve essa estrutura, ele o repreendeu da maneira que deveria ser repreendido, mas ele não deixou ser levado pelo vento, ou pela situação, deixando para mim e para você um modelo a ser seguido, um modelo a ser visto e seguido. Um modelo esse que pode vir o que vier.
Você não pode deixar a sua estrutura de lado. Jesus veio e sofreu tentações que nós não aguentaria passar. Por isso que ele veio. E ele, mais do que outros, ou mais de qualquer um de nós, o ser mais espiritual que já houve, o cara mais lindo que pisou na terra, o meu e o teu Jesus. Ele diz assim: eu serei a sua estrutura e eu te guardarei. Você não terá que passar por 40 dias e 40 noites, mas nós passamos por um vento e já a minha vida espiritual vai para o brejo. A vida espiritual da igreja vai para o buraco. Mas Deus quer dar um crescimento para nós. Amém? A igreja saudável, João 15:2 diz que ela cresce e dá fruto. E se não estiver dando fruto, é muito bom, limpa-se e dará mais frutos. A igreja abençoada, a igreja avivada por Deus, ela aumenta e faz crescer em amor. O amor, ele é presente dentro da igreja. O amor, ele é presente em todos os membros da igreja. Tessalonicenses 2, 1 Tessalonicenses 3:12 diz sobre isso, que o Senhor faz aumentar, crescer o amor de uma igreja espiritual. Uma igreja espiritual, ela é madura e não segue as doutrinas dos homens. Não tem surgido muitas doutrinas hoje? Cada coisa que é uma aberração que você fica admirado. Cada lugar que você liga a TV, você fica admirada nas aberrações que existem. E por que as pessoas é levada por isso? Porque ela não tem estrutura. Mas o que o Senhor tem falado conosco aqui, Ele tem nos dado alicerce, Ele tem nos dado estrutura, Ele tem nos dado base, Ele tem nos dado direção, Ele tem me dado e te dado direção. Ele tem falado com você no domingo, Ele te fala com você na terça-feira, culto do ensino. Ele fala com você na quarta-feira, que era para ser uma noite do Pentecoste, mas aqui existe um ensino para te ensinar, para te mostrar que Ele é a base, é tudo que você precisa. O que você necessita é Cristo, é dessa base, e você vai crescendo, vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, até se tornar um varão perfeito. Mas o interessante é que a palavra mostra esse crescimento. Eu já sei, eu já conheço, eu sou o bom, eu sou o cara, eu manjo tudo da Bíblia. Mas ele diz que eu tenho que conhecer e prosseguir em conhecer. Todos os dias o conhecimento de Cristo vai me trazendo um avivamento dentro do meu ser, vai trazendo um novo dentro do meu ser. E que você venha hoje, no dia chamado hoje, almejar por esse novo de Deus. Todo dia deseje pelo novo de Deus. Deus tem um novo para cada um de nós aqui, amém? Diga: Deus tem um novo para a minha vida. Glória a Deus. Uma igreja espiritual, como disse aqui em Romanos 12:2, ela se renova todo dia. O meu pensamento, aquilo que eu era ontem, não pode ser a mesma coisa hoje. Ela tem que se renovar. Então vou retroceder. Não, tem que renovar. Coisa nova, eu quero viver coisas novas. Porque a palavra de Deus diz que Ele se renova toda manhã. Quem quer viver renovo de Deus todo dia? Eu quero entrar na casa de Deus saltitando, eu quero entrar na casa pulando, eu quero chegar aqui alegre todos os dias, eu quero chegar na minha casa, no meu emprego, na sociedade, eu quero andar no meio da sociedade sabendo que eu tenho um Deus que me renova todo dia, todo dia, todo dia, todo dia Ele te renova. Aleluias, aleluias.
1 Pedro 2,2 nos mostra um segredo para que eu continue, um meio para que eu continue crescendo. Quem quer saber, diga amém. Você quer saber o segredo? O segredo para que você receba algo novo todo dia é desejar viver algo novo todo dia. Entrar na igreja tendo a certeza que Deus vai falar com você, usando quem quer que seja, da maneira que for, mas que Deus venha usar e vai usar para falar com você. Você ter o desejo de conhecê-lo mais. Uma igreja espiritual, ela deseja todo dia, ela anseia todo dia, ela almeja todo dia se aproximar do amado da sua alma. Uma igreja que quer ter uma vida espiritual abençoada, ela deseja todo dia entrar e adorar ao Senhor. Uma igreja que quer ter uma vida abençoada, uma vida espiritual abençoada, ela não fica olhando para o que dizem, ela não fica olhando para a falação alheia, ela não fica olhando para o que está acontecendo no mundo. Antes ela deseja: eu quero conhecer a Deus, eu quero me aproximar de Deus, eu quero estar com o meu mestre. Deseje Deus todo dia. Diga: eu tenho que desejar a Deus todos os dias da minha vida. Todos os dias. Fora disso é retroceder. Não fazer isso é retroceder. Aleluias. Todo dia, todo dia. Diga para o irmão: todo dia, irmão. Não desista dele, todo dia. Busque por ele, clame por ele, chegue-se a ele. Achega-te a mim, ele diz. Achega-te a mim, eu chegarei a vós. Uma igreja espiritual é uma igreja que está próximo dele. Não tem como ter espiritualidade numa igreja vazia, que está só se preocupando com o show, só se preocupando com o evento, só se preocupando com o cantor tal, com o fulano de tal. Não tem como. Uma igreja assim, Jesus está lá do lado de fora, como disse o pregador ontem: eis que estou à porta e bato, eis que estou à porta e bato. Não deixa que Jesus fique de fora do seu culto, não permita que Jesus fique de fora da sua adoração, não permita que Jesus fique lá do lado de fora. Antes chama ele: Senhor, o Senhor é o dono da casa, se o Senhor não estiver, eu não entro. Se o Senhor não entrar comigo, se o Senhor, eu chegar na tua casa, o Senhor não estiver, não vale a pena eu entrar aqui, querido. Não vale a pena entrar por essas portas, sairmos de um dia cansativo, entrar aqui e viver uma vida morta, parada. Nosso Deus, Ele está em movimento. Ele está em movimento, mas Ele está incentivando o teu povo: se movimente até mim, se achega-te a mim. Aleluias. Quem quer se achegar ao Senhor? Então se achegue-se a Ele. Salmos 5, verso 3 diz que nós devemos buscá-lo. Buscar é um outro meio de se achegar a Deus e ter uma vida espiritual abençoada. Buscar a Ele. Buscai-me-eis e achareis. É uma promessa. Mas é uma promessa sujeita ao seu agir. Se você não se movimentar, ela não acontece. Amém? Glória a Deus. Deseje um crescimento todo dia. Deseje. Amém? Eu estou conseguindo chegar a esse negócio aqui, mas é meio difícil falar com o papel assim. Falar com o esboço é meio difícil. A imaturidade espiritual. 1 Coríntios 3:1 diz assim: uma pessoa que é imatura é uma pessoa carnal, é um menino, é uma criança. E Deus não tem aliança com pessoa carnal. E a Bíblia diz aqui nesse texto onde eu mencionei, 1 Coríntios 3:1, depois você lê, diz que Deus fala com pessoas carnais, não em espírito, porque ela não sabe discernir as coisas do espírito.
Deus livre a mim e a você, que Ele venha falar comigo e só com você, na carne, só na carne. A carne deixa pra gente colocar na chapa lá e comer, né? Glória a Deus. Queridos, diante disso tudo que nós temos ouvidos aqui nessa noite, o que mais me chamou a atenção foi o que eu mencionei no texto em 1 Pedro, capítulo de número 2 e verso 2, que o maior segredo para uma igreja com crescimento espiritual, para uma igreja espiritualmente notável, porque uma igreja que é espiritualmente notável, as pessoas que olham para ela falam: essa igreja não é igual àquela outra que eu conheço. Uma igreja que é espiritualmente notável não é igreja fria. As pessoas entram nela e sentem o que está acontecendo. Mas Pedro está dizendo aqui: o maior segredo que nós temos que ter é o desejo de conhecê-lo, é o desejo de estar próximo dele, é o desejo de sentir a ele, é o desejo de ser conduzido por ele. Uma igreja que é conduzida por Cristo, que é o cabeça, porque muitas têm se tornado cabeça, por isso que muitos estão aí na mídia, porque tem se tornado cabeça, deixou Cristo de lado e falou: agora nós vamos conduzir a igreja. A igreja que deseja que Cristo seja o cabeça, ela busca por Ele, clama por Ele, todos os dias que entra na casa dele, sente Ele, e Ele fala comigo todos os dias, e com você Ele fala todo dia? Se não fala, é porque você está com os ouvidos tapados, e Deus quer abrir os seus ouvidos espirituais. O Senhor quer levantar uma igreja que não está olhando para o vento ou para as situações, mas que está olhando para Ele. Uma igreja espiritual que olha para Cristo, que avança em direção a Cristo, que vai ver as maravilhas que Cristo prometeu para cada um de nós. A igreja que é espiritualmente, ela consegue visualizar aquilo que Deus já preparou para ela. E eu falo com essa igreja aqui nessa noite: você é a igreja de Cristo. Amém? Diga: eu sou esta igreja. Você deseja em ser diferente todo dia? Fique de pé em nome de Jesus. E o que impede a igreja de ser diferente todos os dias? É o olhar humano, é a carne, o desejo humano, as coisas que estão ao redor que muitas vezes chama a tua atenção. Hoje, o Senhor nos dá a oportunidade de se achegar a Ele, desejar por Ele, ansiar por mais dEle, desejar não somente estar perto dEle, mas viver as promessas que Ele prometeu para cada um. Essa igreja verá o agir de Deus em seu tempo. Tal igreja verá Deus trabalhando em seu tempo. Por isso existem muitas pessoas frias, mortas, desanimadas dentro da igreja, porque deixou Jesus de lado. Mas hoje nós vamos chamar a existência aquele que existe e está em nosso meio, aquele que conduz as nossas vidas, aquele que direciona os nossos pés, aquele que nos direciona à cruz, nos direciona à salvação, aquele que está dentro dessa reunião nessa noite, aquele que entrou aqui neste lugar, ele não ficou do lado de fora, aquele que foi convidado por você para ele entrar no seu culto, para ele receber a sua adoração. Hoje,
O Senhor não ficou do lado de fora. Para mim não, e para você. Quando eu saí de casa eu falei: Senhor, vai comigo, esteja comigo. Senhor, receba o meu culto, receba o meu louvor. Senhor, receba a minha adoração. Eu não sei você, mas eu sei que o dono da festa está neste lugar. E nós não precisamos de movimento, não precisamos de pessoas grandes ou conhecidas, mas precisamos é da presença dele em nosso meio. Precisamos daquele que é o dono da festa, daquele que fez todas as coisas acontecerem, aquele que por uma palavra sua, tudo se moveu, tudo foi para os lugares. Com uma palavra sua as coisas aconteceram. Aquele que está em nosso meio, aquele que morreu na cruz para nos salvar e nos reedificar, para nos libertar do pecado. Ele está aqui, e uma igreja que anseia por Ele é espiritualmente abençoada. Uma igreja que busca por Ele é uma igreja espiritualmente transformada pelo Teu poder. Ei, querido, eu peço que você nesse momento abra a sua boca e comece a clamar por Ele. Hoje é um dia de clamor, é um clamor para o crescimento espiritual da tua igreja, de você, o irmão que está do seu lado. Clama a Ele nessa noite. Aleluias. Não queremos viver um novo Deus, não queremos viver o mesmo Deus, mas queremos viver o novo toda manhã. Queremos vivenciar, Senhor, as suas promessas. Queremos ver coisas acontecendo, Senhor, em nosso meio. Queremos, Senhor, que o Teu poder seja manifesto no meio da igreja. E não, Senhor, com barulho ou com aparentemente, Senhor, mover humano, mas com a Tua presença, Deus. Que a Tua presença venha nos constranger, que a Tua presença venha nos levar ao centro do Teu querer, que a Tua presença venha nos levar ao centro da Tua vontade, e que a Tua vontade seja estabelecida, Pai, em nosso meio. Não precisamos, Senhor, não precisamos de regras humanas, não precisamos retroceder, não precisamos voltar, pegar a arca da aliança, não precisamos fazer o tabernáculo. Tudo que o Senhor já fez por nós já é o suficiente para nos alegrarmos, para sermos restaurados, para sermos abençoados, para sermos uma igreja espiritualmente abençoada pela Tua presença. Oh, aleluia. Deus quer fazer de você, meu querido e minha querida, alguém usada tremendamente por Ele. Uma igreja que é uma potência em suas mãos. Uma igreja que é uma potência num tempo. Nesse tempo, o Senhor quer fazer dessa igreja graça plena aqui no Guarani. Uma potência para esse bairro, cheio do poder dEle, cheio da presença dEle, cheia do direcionamento dEle. Uma potência para abalar as estruturas do inferno. Ao nosso redor existe tantas coisas. Tráfico de drogas. Neste momento pessoas morrem. Neste momento pessoas roubam outras pessoas. E nós como igreja muitas vezes ficamos calados, parados, estáticos, esquecendo daquele que nos prometeu, esquecendo daquele que nos deu autoridade e poder. O Senhor te deu autoridade, o Senhor te deu poder, através do seu santo nome, toda potestade cai por terra. É só você mencionar o nome dEle, e não tem nada que resista, não tem nada que resista. Se isso não tem acontecido, alguma coisa errada tem. Ele disse que o nome dele seria suficiente para quebrar cadeias e grilhões. O nome dele é suficiente para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida. É suficiente para mudar situações em nosso lar. Diga assim: Senhor Jesus,
O teu nome é suficiente. É tudo que eu preciso. Eu não preciso de mais nada. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Me fortaleça nesse instante. Diga, me fortaleça espiritualmente. Me dê crescimento. Faça com que eu deixe todas as coisas de criança de lado e que eu venha almejar um crescimento saudável. Que o Senhor venha dar o crescimento para a tua igreja nesse tempo, em nome de Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, és Deus de perto, e não de longe. Nunca Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra
impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas. Aleluia. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Oh, aleluia, Deus. Tu és fiel, Senhor. Ainda que não sejamos fiel, o Senhor, Ele é fiel. Aleluia. Se cumprir. Glória a Deus, as palmas vão ao Senhor. Aleluia.